Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Está difícil acompanhar os passos do Papa Leão. Eu tenho procurado trazer bastante conteúdo do nosso novo Papa, as coisas boas que ele tem feito e tem falado. Pois bem, então neste vídeo especificamente eu quero juntar a fala do Papa Leão no Sínodo dos Bispos e também a fala dele no Jubileu Sacerdotal ontem, porque hoje eu também já tenho que tentar fazer um vídeo da belíssima solenidade do Sagrado Coração de Jesus hoje, que foi belíssima, fortíssima, junto com a ordenação de 32 sacerdotes, que eu preciso gravar sobre isso. Então nesse vídeo eu falarei de duas importantes falas do Papa Leão, uma aos bispos e uma aos padres. E uma notícia maravilhosa, graças a Deus, o Papa Leão já está corrigindo a tal sinodalidade. Nós tínhamos, no pontificado anterior, a sinodalidade como uma maneira da igreja fazer algo meio assim, vamos dizer. E agora, o Papa Leão já muda. A sinodalidade é apenas um estilo. Ou seja, como estilo barroco, estilo gótico, alguma coisa, ela não pode ser considerada algo que vai mudar a doutrina da igreja. Então isso é muito bom e eu vou trazer a matéria do Info Vaticano falando justamente isso. Mas, começando, vamos à fala do Papa Leão aos sacerdotes ontem. Os sacerdotes não estão sós. Temos uma grande missão e juntos podemos realizá-la. Tem uma bela imagem que é de um sacerdote espanhol pedindo um abraço ao Papa Leão. Eu vou colocar também no vídeo aqui. Dá um abraço, santidade, por favor. Por ocasião do Jubileu dos Sacerdotes, o Papa Leão XIV se reuniu com milhares deles no auditório Conciliação, na rua que dá acesso à Praça São Pedro, para um evento internacional promovido pelo Dicastério para o Clero. O título do evento é Sacerdotes Felizes, e foi a partir daí que o pontífice fez sua reflexão, inspirado no capítulo 15 do Evangelho de João: Eu vos chamo amigos. No coração do Ano Santo, juntos queremos testemunhar que é possível ser sacerdotes felizes, porque Cristo nos chamou e nos fez seus amigos, uma graça que queremos acolher com gratidão e responsabilidade. Para o pontífice, essas palavras de Jesus não são só uma declaração afetuosa dirigida aos discípulos, mas a chave de compreensão do ministério sacerdotal. O sacerdote, com efeito, é amigo do Senhor, chamado a viver com ele uma relação pessoal e de confiança, nutrida pela palavra, pela celebração dos sacramentos e pela oração cotidiana. Essa amizade com Cristo é fundamental, é fundamento espiritual do ministério ordenado, o sentido do nosso celibato e a energia do serviço eclesial ao qual dedicamos a vida. Ela nos ampara nos momentos de provação e nos permite renovar todos os dias o sim pronunciado no início da vocação. Meus irmãos, isso aqui é muito claro por quê? Porque toda vocação, ela demanda oração. E a vocação sacerdotal, por ser uma graça ainda maior, que é um chamado específico de Deus para um homem, para que ele doe a sua vida pelo Evangelho, pela Igreja, por Cristo. Então, creio eu que é impossível que um sacerdote consiga ter uma vida paroquiana
sem ter uma vida espiritual forte. Eu creio que seja impossível. E o Papa fala justamente isso, né, da amizade com Jesus, que fortalece até o quê? O celibato. Vamos para frente. Tornar-se amigo de Cristo. Leão XIV indicou alguns elementos fundamentais para a formação ao ministério sacerdotal. Assim como para os seminaristas, o Papa falou da importância das relações. Tornar-se amigos de Cristo significa ser formados na relação, não só nas competências. A formação sacerdotal, portanto, não se pode reduzir à aquisição de noções, mas é um caminho de familiaridade com o Senhor. Isso requer escuta profunda, meditação e uma vida interior rica e ordenada. Lembra quando o Papa foi eleito? A primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar ali e meditar, contemplando o Senhor, né? Você já vê que ele tem uma vida espiritual muito robusta. Além das relações, a fraternidade é outra característica da vida presbiteral. Tornar-se amigos de Cristo comporta viver como irmão entre sacerdotes e entre bispos, não como concorrentes ou como individualistas. Os elos formados devem ser expressão de uma igreja sinodal. Outro traço importante é ser homens capazes de amar, ouvir, rezar e servir. Eis então a necessidade de formadores que sejam um exemplo de vida. Ou seja, de todos os discursos que eu tenho visto do Papa, ele sempre fala isso, exemplo de vida, santidade, exemplo de vida. Fazer de Cristo o coração do mundo. A propósito de vocações, o Papa observou que, não obstante os sinais de crise que atingem a vida e a missão dos presbíteros, Deus continua a chamar e permanece fiel às suas promessas. Por isso, são necessários espaços para ouvir a sua voz através de ambientes e formas de pastoral juvenil impregnados de evangelho. Tenham coragem de propostas fortes e libertadoras, exortou. Na vigília da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, Leão XIV propôs a imagem do reveto ardente e citou a encíclica do Papa Francisco de Leximus como um dom precioso para toda a Igreja. Nosso tempo nos provoca, muitos parecem se afastar da fé, mesmo que no profundo, especialmente dos jovens, existe sede de infinito e de salvação. Todo ser humano é feito para Ele, e o desígnio do Pai é fazer de Cristo o coração do mundo, ou seja, Cristo o centro. O pontífice pediu, então, um novo ímpeto missionário com coragem e amor. Vê-se quando alguém crê, a felicidade do ministro reflete o seu encontro com Cristo. E agradeceu aos sacerdotes pela dedicação cotidiana, principalmente nos locais de formação, nas periferias existenciais e nos locais difíceis, às vezes perigosos, como uma menção especial a quem se doou a ponto de entregar a sua vida, derramando o próprio sangue. E nós estamos vivendo isso, né? Na Nigéria, na África e tantos países que se tem uma perseguição visível ao cristianismo. Obrigado por aquilo que são, porque lembram a todos que é belo ser sacerdote e que todo chamado do Senhor é, antes de tudo, um chamado à sua alegria. Não somos perfeitos, mas somos amigos de Cristo, irmãos entre nós e filhos da sua tenra Mãe Maria. Isto é suficiente. Ninguém está sós. Antes de concluir, o Papa interagiu com os presentes, perguntando sua origem por continente e abraçando um deles, em nome de todos. E acrescentou algo ao seu discurso para enfatizar a importância da vida espiritual do sacerdote. Muitas vezes, quando precisam de ajuda, procurem um bom acompanhante, um diretor espiritual, um bom confessor. Ninguém está só. E mesmo que esteja trabalhando na missão mais distante, você nunca está sozinho. Leão XIV citou novamente o Papa Francisco quando aconselhava os sacerdotes a viverem a proximidade com o Senhor, com o bispo ou superior e entre si. Temos uma grande missão e juntos podemos realizá-la. E agora eu quero falar também do discurso que ele fez aos bispos.
E aqui uma matéria do Infovaticana, porque às vezes passa despercebido alguns detalhes e esse não passou. A sinodalidade agora é um estilo e graças a Deus por isso. Algo está mudando. Ainda não é uma mudança de direção, mas há um leve rangido de madeira velha começando a ceder. E dessa vez, o rangido veio do próprio Vaticano, onde o Papa Leão XIV se dirigiu ao Concílio Ordinário do Sínodo dos Bispos para falar sobre o legado de seu antecessor Francisco. Disse ele: deu um novo impulso ao Sínodo dos Bispos e o legado que ele nos deixa é, acima de tudo, que a sinodalidade é um estilo. Opa, já mudou, a sinodalidade era tudo, né? Agora se tornou um estilo. Um estilo, essa foi a palavra escolhida. Nada como constitutivo da igreja, ou uma nova etapa de discernimento eclesial, ou uma nova estrutura permanente no espírito da história, não. Estilo, como barroco, ou gótico, ou grunge, se quisermos um eclésio pop. A frase fez mais de uma pessoa engasgar com o café expresso em Roma. Não tanto pelo que diz, mas pelo que não diz. Adeus às pretensões teológicas infladas. Adeus à sinodalidade como um novo modo de ser igreja em cada fibra do nosso ser. Não é mais o espírito que anda de sandálias através dos PowerPoints sinodais. Agora é uma atitude, uma estética pastoral. Com um pouco de sorte, pode ser discretamente capturada em um apêndice metodológico em vez de em livros dogmáticos. Damian Thompson foi rápido em entender o ponto. A sinodalidade rebaixada a um estilo. Isso não é um insulto, é um retrato preciso da correção diplomática. Porque sim, Leão XIV está corrigindo, com uma luva branca, uma voz calma e um latim polido, mas corrigindo. Ele despressuriza a bolha sem estourá-la. Ele a desfaz sem humilhar. A sinodalidade, ele nos diz, é um estilo que nos ajuda a ser igreja, promovendo experiências autênticas de participação e comunhão. Participação? Ótimo. Comunhão? Claro. Estilo? Perfeito. Contando que não seja confundido com uma mutação genética do corpo místico. Assim, passo a passo, o Papa Agostiniano começa a devolver à igreja o seu centro, a sua verdade, a sua forma. Não acontecerá de repente, nem com manchetes bombásticas, mas quando a fumaça sinodal se dissipar completamente, será porque Leão XIV terá discreta e firmemente aberto as janelas. Esta foi a notícia aqui, a matéria do Infovaticano. E eu posso dizer uma coisa, diante de tudo que eu tenho lido a respeito do Papa, pela mídia oficial e também por mídias católicas que são independentes ali do Vatican News, o Papa Leão sempre é muito discreto, o Papa sempre é muito polido, tranquilo, muito, vamos dizer assim, come quieto, vai colocando, sem humilhar ninguém, como aquela cena, né, que o bispo chegou com aquele chapéu de cabeça de coco lá, ele discretamente pediu para tirar. Então você vê que devagarzinho ele está colocando as coisas no lugar, coisas que estavam dispersas. Então, graças a Deus que nós já escutamos um discurso diferente. A sinodalidade já não é um novo jeito de ser igreja, mas é apenas um estilo. E graças a Deus por isso.
Continuamos com a promoção dos catecismos, os 3 catecismos na Livraria Católicos de Verdade, com 37% de desconto. Também os livros para as crianças, promoção de férias. Se você quer presentear, dê a história de São Miguel Arcanjo de presente, ou tantos livros maravilhosos que nós temos para criança, com descontos de até 50%. Também falo do Sanctorium Católico, que nós estamos com um novo cupom que dá mais de 20% de desconto para os melhores terços que eu conheço. Então, se você utilizar o Católicos de Verdade Expo, você terá mais de 20% de desconto. Também lembro do Católicos de Verdade Kids, que é um apostolado maravilhoso que estamos fazendo direcionado às crianças. Dê uma passadinha lá, veja os nossos vídeos, as nossas músicas catequéticas, que em breve nós vamos ter mais e mais conteúdo direcionado para as nossas crianças. Dá uma passadinha lá, se inscreva, ajude o nosso apostolado. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!